O Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 4. Se os fenômenos de que nos ocupamos fossem limitados ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como havíamos dito, no domínio das ciências físicas, mas não ocorreu assim. Estavam destinados a nos colocar na pista de fatos de uma ordem estranha. Descobriu-se, não sabemos por qual iniciativa, que a impulsão dada aos objetos não é somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Este caminho, uma vez aberto, ofertava um campo todo novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Existe, em efeito, um poder inteligente? Essa é a questão. Se esse poder existe, o que é ele? Qual é sua natureza, sua origem? Está ele acima da humanidade? Tais são as outras questões que resultam da primeira. As primeiras manifestações inteligentes se deram por meio de mesas que se moviam e batiam com um pé um número determinado de golpes, correspondendo a sim ou não. Segundo a convenção, há uma questão posta. Até aí, nada de convincente certamente para os céticos, porque poderiam acreditar em um efeito do acaso. Obtiveram-se, em seguida, respostas mais desenvolvidas pelas letras do alfabeto. O objeto movia-se, dando um número de golpes correspondente ao número de ordem de cada letra, formando assim palavras e frases em resposta às questões propostas. A exatidão das respostas e sua correlação com a questão provocaram admiração. O ser misterioso, que respondia assim, interrogado sobre sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio. Deu seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Essa é uma circunstância muito importante a se notar. Ninguém havia imaginado os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Faz-se, muitas vezes, nas ciências exatas, hipóteses para se obter uma base de raciocínio, mas aqui não é o caso. Esse meio de correspondência era longo e incômodo. O espírito, e isto é uma circunstância digna de nota, indicou outro meio. Foi um desses seres invisíveis quem deu conselho de se adaptar um lápis a um cesto ou a outro objeto. Esse cesto, posto sobre uma folha de papel, entra em movimento pelo mesmo poder oculto que faz mover as mesas, mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça caracteres, formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, França e em diversos países. Eis os termos em que foram dados em Paris, em 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que, há vários anos, desde 1849, ocupava-se da evocação dos espíritos. Abre aspas. Vá buscar no quarto ao lado o pequeno cesto. Fixe-o um lápis, coloque-o sobre um papel e ponha-lhe os dedos sobre a borda. Fecha aspas. Pois, alguns instantes depois,
O cesto entrava em movimento e o lápis escrevia muito legivelmente esta frase, entre aspas: isto que eu lhes falo, proíbo-vos expressamente de o revelar a qualquer pessoa. A próxima vez que escrever, escreverei melhor. O objeto ao qual se adapta o lápis é apenas um instrumento. Sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Tem-se procurado a disposição mais cômoda. É assim que muitas pessoas passaram a fazer uso de uma pequena prancheta. O cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas de um poder particular que se designam pelo nome de médiuns, ou seja, intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder particular estão ligadas a causas ao mesmo tempo físicas e morais, todavia imperfeitamente conhecidas, porque encontram-se médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, se desenvolve pelo exercício. Muito obrigado.